Sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo ao livro de Filipenses, capítulo 3. O livro de Filipenses, capítulo 3. Escrito pelo grande apóstolo Paulo, começando no versículo 8. Uma das declarações mais fortes, especialmente se você entende um pouco da vida de Paulo, um hebreu dos hebreus, alguém que odiava a fé cristã, tanto que colocou cristãos na cadeia, sentenciando eles à morte. Da tribo de Benjamim, e ainda assim, depois dessa experiência no caminho de Damasco, encontro com Cristo, e é o que você precisa, de um encontro com Cristo. Você pode encontrar a religião e nunca mudar. Você pode se encontrar com a igreja e você nunca mudar. Você pode ter um encontro com a filosofia do homem, você nunca vai mudar. Mas quando você tem um encontro com Jesus Cristo, você vai mudar. Aleluia! Vamos começar no versículo 7. Mas o que para mim era ganho, ele diz, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10, para conhecê-lo. Tudo isso é para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunhão de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Quero usar como tópico as palavras do grande Paulo, encontradas no 10º versículo, para conhecê-lo. Se essa não é sua busca, sua única busca, toda a sua busca, então você não sabe o que é Jesus Cristo. Porque quando você vê um pouco do Rei dos Reis, todas as outras coisas se tornam tão insignificantes, tão indesejáveis, que 24 horas por dia, 7 dias por semana, você quer conhecer mais de Jesus. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, enquanto ministro, eu peço nessa noite, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha tocar o coração das pessoas. Eu dependo de ti, dependo exclusivamente de ti, totalmente de ti. Senhor, é nosso desejo nessa noite ganhar a Cristo, demonstrar a Cristo. Nos ajude a diminuir constantemente, para que o Senhor cresça. E eu peço que o Senhor não só venha me ungir, mas unja aqueles que estão aqui, aqueles que nos assistem pela TV, para ouvirem e entender a sua palavra. E eu peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém.
Policarpo era um discípulo do amado João. Ele viveu até fazer 101 anos de idade. Ele não morreu uma morte natural, foi morto como um mártir pela causa de Cristo. Quando vieram prendê-lo, os soldados romanos, o crime dele era ser cristão. Esse homem idoso, com cabelos brancos, com 1 século de idade, disse ao povo que estava com ele para servir os guardas romanos comida, e foi o que eles fizeram. Pediu permissão para eles que pudesse orar um pouco antes de levarem ele, e eles deram ele essa permissão. Enquanto eles levavam, enquanto ele chegou até a arena, um dos centuriões romanos chegou até a carruagem e disse a ele que não precisava fazer aquilo, ninguém queria tirar a vida dele, e que se ele somente renunciasse esse Jesus, esse impostor, que teriam misericórdia da vida dele, e ele seria exemplo para vários outros. Policarpo, o último homem na face do planeta Terra que tinha estado com e tinha visto um dos apóstolos do Senhor, balançou a cabeça negativamente. Quando eles prenderam ele ao poste, colocaram madeira à volta dos seus pés para queimá-lo, acenderam o fogo na madeira e começou a subir aquela fumaça em direção ao céu, mas aconteceu um milagre grande. As chamas, ao invés de queimá-lo, meio que formaram um escudo em volta dele e não o queimavam. E eles gritavam: se você renunciar, vamos deixar você ir, te soltar. E aquele homem disse as últimas palavras, falou: servi a ele por 86 anos e ele nunca me decepcionou, morrerei por ele. E o perfuraram com lanças, e o sangue que derramou do corpo dele extinguiu as chamas, e ele morreu pelo Senhor dele. O que faria um homem fazer algo assim? Pensamos no grande apóstolo Paulo, o intelectual dos intelectuais, um homem totalmente brilhante. Tinha sentado aos pés do grande Gamaliel, tinha aprendido a cultura dos gregos, ele entendia as filosofias da poderosa Roma, ele era um que seguia leis, hebreu dos hebreus, e esse homem que é tão brilhante, escreveu quase metade do Novo Testamento, e ainda assim ele disse: considero tudo como perca, e usou a ilustração mais gráfica que um homem pode usar. Ele diz que o resto das coisas no mundo, o ensino que tive, a educação que tive, o treinamento que tive, estar sentado aos pés dos maiores filósofos do mundo, é tudo estrume, não é nada mais do que lixo,
se comparado a Jesus Cristo. Agora, o que faria um homem dizer isso? O que faz com que o homem faça um tipo de declaração assim? Eu quero dizer isso para vocês, jovens que me assistem agora. Vocês querem algo que podem segurar. Se você está buscando algo que não é somente uma farsa, ou uma modinha, ou uma hipocrisia do que está acontecendo nesse mundo hoje, se você quiser algo que sobreviveu, que durou, que seja eterno, entregue sua vida e coração para Jesus Cristo, e eu te prometo que Ele vai te consumir com amor e compaixão que o mundo não pode dar. Se você viu nossa programação semana passada enquanto preguei, você me ouviu fazer a pergunta, o pessoal pergunta: qual é a minha doutrina? Temos uma declaração de fé e posso falar de cada detalhe, mas eu posso facilmente resumir em uma só palavra. E é bom essa ser a sua doutrina também. Minha doutrina, minha declaração de fé, minha religião, tudo que eu tenho se envolve em uma pessoa, Jesus Cristo. Só isso, Jesus Cristo. Você pode dizer: minha igreja isso, minha igreja aquilo. Eu falo: meu Jesus isso, meu Jesus aquilo. Você diz: minha religião isso, minha religião aquilo. Eu digo: meu Jesus isso, meu Jesus aquilo. Você diz: minha filosofia isso, minha filosofia aquilo. Eu digo: para conhecer o meu Jesus, Ele é minha vida, meu coração, o meu sonho, minha canção, Ele que faz bater meu coração, Ele é tudo para mim. Primeiramente, quem é Ele? Quem é Jesus? Uma revista, alguns anos atrás, imprimiu uma revista falando dos 10 homens mais poderosos que já viveram, e Jesus Cristo estava incluído entre eles. Eu respeito os editores dessa revista, mas eles cometeram um engano terrível naquele dia. Colocar homens pobres, fracos e cheios de falha na mesma categoria que Jesus Cristo, mostra uma ignorância tremenda da palavra de Deus e da pessoa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Glória a Deus, aleluia. E eu quero dizer aos editores dessa revista agora: Jesus não é só um homem, Jesus não está na mesma categoria do George Washington ou do Abraham Lincoln. Maior que Salomão está aqui. Os outros não podem se comparar, são insignificantes em relação ao Senhor dos Senhores. Isaías diz que o nome dele é maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, príncipe da paz. Ele é tudo para nós. Jesus Cristo é Deus. Alguém me escreveu outro dia e perguntaram assim: eles disseram, os muçulmanos, católicos, budistas, protestantes, judeus, todos não estão tentando alcançar o mesmo Deus? Não existe só um Deus? E o que mais gostam de dizer hoje é: bem, todos os homens estão tentando alcançar a Deus de uma forma diferente, mas é o mesmo Deus, então não tem problema. Só para você entender, este é o nosso problema. Estávamos subindo em um avião há poucos dias atrás e um dos meus pastores ouviu um jovem perguntar a uma mulher, enquanto ele apontava para esse pregador, e ele perguntou: quem é aquele? E ela falou: ele é um fanático
E ele ouviu ela falar: ele é louco. Ele diz que você tem que nascer de novo para ir para o céu. Escuta, se você estiver assistindo esse canal, assistindo esse pregador no seu televisor, você não sabia o que estava dizendo, mas estava pregando o maior evangelho que o mundo já conheceu. Você está certa, eu prego dia e noite que você tem que nascer de novo para estar salvo. Não há outra forma de ser salvo senão nascer de novo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Confesso ser culpado. Para ser sincero, confesso ser culpado a alguma das acusações. Não são todas. Eu sou um fanático mesmo. O que é um fanático? É alguém que está possesso por um objeto ou por algo, não fazem nada senão pensar, sonhar, falar, conversar, cantar 24 horas por dia daquilo. Quando você vê eles, você sabe o que eles vão dizer. Quando você conversa com eles, você sabe o que eles vão discutir. Quando eles começam a cantar, você já sabe o que vão cantar. Quando você os encontra, você já sabe como vão ser. Um objeto. Eu sou um fanático, eu penso em Jesus, falo de Jesus, canto de Jesus, grito de Jesus, proclamo de Jesus, faço tudo de Jesus, sonho com ele à noite, falo de Jesus de manhã, eu prego Jesus, eu canto Jesus, ele é o rei do meu coração. Eu sou um fanático. Eu sou fanático. Eu não peço desculpa por isso. Todas as outras coisas são como se fosse um monte de lixo perto de Jesus. Rapaz, eu já estive no canto da rua mais iluminada de todo esse mundo, em Las Vegas, em Nevada. Eles dizem que tem mais ou menos 1 milhão de luzes que brilham naquele lugar. E o meu coração bateu mais rápido. Não por causa daquelas luzes fracas que apagaram ontem à noite, por causa de uma tempestade. Glória! Mas eu estive ali e falei: diabo, esse é o seu melhor, mas é fraco, é terrível, é patético e sem graça. Mas aquele a quem eu sirvo, que salvou a minha alma e me limpou dos poderes das trevas, ele nunca vai morrer, ele nunca vai se extinguir, ele viverá para sempre, e o nome dele é Jesus. Para conhecê-lo. E a senhora disse: só tem um Deus. Os budistas estão tentando chegar nele, os judeus também estão tentando, os católicos também estão tentando, os protestantes também estão tentando, os budistas também estão tentando, os muçulmanos também estão tentando chegar até ele, e outros também. Que diferença que faz? Uma senhora me falou há pouco atrás: para que você está construindo essas igrejas e seminários, escolas para as crianças? Você está interrompendo a religião das pessoas. E vocês, repórteres, escrevendo esses artigos ridículos por aí. E vou falar algo aqui de uma forma bem clara. Eles são tão ignorantes que só podem fazer o povo rir quando lê essas coisas. Por que você não escreve sobre algo que você conhece, se é que você conhece alguma coisa? E deixa o evangelho para os outros. Você não consegue nem ler a Bíblia direito. Você não sabe se ela está de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Deus me ajude a não entrar na carne aqui. Irmão Suega, parece que você não tem muito respeito pelos repórteres. Não, não tenho respeito algum pelos repórteres. São inimigos do Evangelho de Jesus Cristo, são inimigos da cruz de Cristo.
e não gostam de mim, então estamos empatados. Mas eu não perco sono por isso. Aleluia. Alguém falou: você está tentando deixar eles bravos? Eu estou tentando de tudo para deixar eles nervosos comigo. Já basta disso. Verdade, só existe um Deus. É verdade, metade do mundo está tentando chegar até Ele. Mas a verdade é que tem mais, só tem um jeito de chegar até Deus. Não existem 5 maneiras, 3 maneiras ou 2 maneiras. Só existe uma maneira de chegar até Ele. Se o católico chega até Ele, vai chegar da mesma forma que o protestante chega. Se o protestante chega até Ele, vai chegar diante dele da mesma forma que o católico chega. Se o católico e o protestante chegam lá, vão chegar da mesma forma. O judeu tem que chegar da mesma forma, o muçulmano, todos têm que chegar da mesma forma. E essa Bíblia diz que só existe um nome debaixo do céu. Não são 2, não são 5, mas um nome debaixo do céu, e não é Maomé, não é o Papa, não é mais ninguém, mas é só um nome debaixo do céu pelo qual o homem pode ser salvo, o homem Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele disse: eu sou a porta. E se algum homem tentar vir de outra forma, ele é o mesmo que o ladrão e o assaltante. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Está claro, né? Isso é muito simples. É por isso que eu estou cheio de problemas. Aí você pergunta: por que eu tenho problemas? No nosso escritório deve ter um monte de papel mais ou menos dessa altura aqui assim, ó. Já escreveram tudo que você pode imaginar a meu respeito. Já me chamaram de tudo menos de cavalheiro. E sabe por quê? Sabe por que isso acontece? Minha aparência não é tão ruim assim, não. Eu não bato recorde, né? Mas eu não sou tão feio assim, não. Eu tenho o mesmo tanto de educação, já estudei o mesmo tanto que a pessoa comum. Eu ensinei a maioria para mim mesmo, e a maioria que eu aprendi vem desse livro aqui, e eu estou feliz que vem desse livro aqui, ao invés de vir de uma faculdade humanista. E sabe por que me odeiam? Sabe por que eles odeiam esses que estão aqui? Sabe por que odeiam você? Jesus disse que se você for do mundo, eles te amam. É ou não é? Se você fosse do mundo, se você estivesse cantando canções glorificando drogas, bebedeira, adultério, fornicação, obscenidade, tudo que é sujeira, eles te amariam, iam te dar a chave da cidade. Mas ele diz: porque vocês não são do mundo, eles te odeiam, porque vocês são meus. Olha, eu era meio tolo. Eu pensava: o que está acontecendo? Então eu entendi o que era. Finalmente descobri o que era. Você ia ter descoberto mais cedo, mas demorou para mim, viu? A confusão toda foi porque eu falei que só existe um jeito de chegar no céu, que é através de Jesus Cristo. A confusão toda foi por causa disso, só por isso. Muito bem. Ele é Deus. Escuta aqui: qualquer religião, me escuta com atenção, você pela TV também. Qualquer religião que coloca Jesus Cristo em uma posição menor do que Deus, corra daquilo,
Suma dali, vai embora e deixa aquilo para trás. Qualquer religião que coloca outra pessoa no mesmo nível de Jesus Cristo, suma dali, vai embora, corre daquilo, é veneno. Qualquer religião que coloque qualquer outro livro no mesmo nível desse livro, fuja dali, saia correndo dali, não fica nesse lugar, sai vazado. Qualquer um que adore a qualquer outra coisa que não seja Jesus, se adoram anjos, se adoram santos, se adoram homens, se adoram estrelas do passado, presente, futuro ou qualquer coisa, sai daí, porque Ele é o único que pisou no lagar e foi pendurado na cruz do Calvário para que você fosse salvo. Ele é Deus. Em terceiro lugar, Ele criou todas as coisas. Eu quero que você escute, isso me abençoa. Esse homem é um consultor ao programa espacial e disse: uma das coisas mais empolgantes que Deus fez para nós aconteceu com os astronautas que enviamos para o espaço da Marilândia. Estavam olhando a posição do Sol, da Lua, quando estariam 100 a mais ou menos 1000 anos de distância daqui. Eles têm que saber isso para não enviarem um satélite que vá bater em outra coisa, porque sai da órbita, então tudo tem que ser perfeito. Ele diz: temos que estabelecer uma órbita em relação à vida do satélite e aonde vão estar os planetas para que tudo não exploda. Ele disse que fizeram as medidas no computador várias vezes durante os séculos e entenderam algo. O computador parou e deu um sinal vermelho dizendo que tinha algo errado com a informação que foi colocada nele ou com os resultados de acordo com os padrões. Ligaram para a poderosa IBM, pronunciaram que o computador estava perfeito. O chefe do departamento da IBM perguntou qual é o problema, e uma pessoa descobriu que um dia inteiro estava faltando no espaço, no tempo que tinha sido decorrido no passado. Coçaram as cabeças, porque isso era impossível, não havia uma resposta. Mas um dos rapazes no time do computador disse: senhores, quando criança eu fui para a escola dominical e a Bíblia fala de um dia em que o tempo parou. E eles não acreditaram, mas não tinham outra resposta. Então disseram: nos mostre. E ele tirou a Bíblia dele, voltou ao livro de Josué, aonde encontraram uma declaração ridícula, de acordo com outros que estavam de pé ali, que dizia: ali encontraram o Senhor dizendo a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué estava preocupado porque estava cercado pelo inimigo, e se descessem as trevas o inimigo venceria. Então Josué pediu para que o sol parasse. Isso mesmo, o sol parou e a lua parou e nada mudou por um dia. O homem do espaço disse que esse é o dia que faltava. Bem, glória. Olharam no computador, voltando no tempo que a história foi escrita, e descobriram que esteve perto, mas não perto bastante. O tempo percorrido que estava faltando na época de Josué eram 23 horas e 20 minutos. Não um dia inteiro. E eles leram a história mais uma vez na Bíblia e disse mais ou menos todo um dia. Josué 10, 12 ao 13. Mas ainda tinham problemas porque faltava 40 minutos. E 40 minutos num período de 1000 anos ia ser muito tempo. Onde é que ele estava? Então mesmo o rapaz disse: espera aí, tem outro lugar no Antigo Testamento onde o sol retrocedeu. E eles falaram: você está maluco?
Mas pegaram o livro e leram essas palavras em 2 Reis, capítulo 20. Ezequias estava na cama no leito de morte, foi visitado pelo profeta Isaías, que disse que ele não morreria. Ezequias não acreditou e pediu um sinal, uma prova. E Isaías perguntou: adiantar-se a sombra 10 graus? E Ezequias falou: isso não é difícil, vamos fazer ela voltar 10 graus. Isaías falou com o Senhor e o Senhor voltou as sombras. 2 Reis, capítulo 20, versículo 10 e 11. Agora 10 graus são exatamente 40 minutos. 23 horas e 20 minutos de Josué, mais 40 minutos em 2 Reis, formaram as 24 horas que faltavam, e alguns dias depois apertaram o botão, o foguete subiu, o satélite estava no espaço, mas não seria feito se não fosse por esse livro que eu tenho em minhas mãos nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Se você me pergunta por que estou feliz, eu te digo por quê. Porque meus pecados sumiram. Você pode depender disso aqui. Você pode basear seu passado, presente e futuro nisso aqui. Veja bem, hoje em dia temos pessoas brilhantes que nos dizem que o homem veio do macaco. São muito inteligentes, é o que eles dizem, né? A evolução, uma das maiores piadas que já veio sobre a raça humana, uma das maiores mentiras que já foi contada. Escuta só, eles sabem que a raça humana, a população nesse planeta, dobra a cada 161 anos. Isso volta até a época de Noé, vai dobrando a cada 161 anos, e tem sido assim agora, já faz de 4.400 a 5.000 anos. O bom senso te diz que na época do dilúvio de Noé, se a evolução fosse verdade, e o homem tivesse mesmo vindo de uma ameba, de uma célula, 3 milhões de anos atrás, que iam ter pessoas uma do lado da outra no planeta, a 50 milhas de altura. Isso é muita gente, hein? O cientista britânico montou, de acordo com a mídia, não é? Um novo ataque à teoria da evolução darwiniana, dizendo que a possibilidade de ser verdade é completamente minúscula, quase que ridícula. Você está ouvindo? Pessoal da televisão, vocês estão ouvindo? Espero que estejam. Ele falou, o senhor Fred Hoyle: desenvolvimentos modernos em microbiologia têm deixado bem claro que a verdade é bem diferente. O senhor Fred Hoyle desafia diretamente o conceito darwinista da evolução gradual de formas de vidas diferentes das origens comuns, e também que as primeiras células vivas desenvolvidas por processos aleatórios em alguma forma de lodo. Em outras palavras, disseram que você veio do lodo. O senhor Hoyle tem 67 anos de idade e recebeu vários prêmios em seu campo. E acaba de publicar um novo livro chamado Evolução do Espaço, publicado pela Simon & Schuster. E eles dizem, quem trabalha com ele também, que biomoléculas que são conhecidas agora por serem muito complexas, explícitas instruções foram necessárias para sua montagem em outros meios, que naturalmente estava na seleção pretendida para o desenvolvimento de vida, algo que nós já sabíamos. As informações necessárias vieram de uma inteligência. O espectro acenado concluíram que várias perguntas agora apareceram, como: seria isso de Deus? A nova evidência aponta claramente, de forma decisiva, para uma origem cósmica de vida. Isso é verdade. Ao fazer o seu caso, eles resultam da matriz da microbiologia, matemática, informática e registro fóssil, declarando contra a teoria darwiniana, que tem sido minada por novos conhecimentos. Isso também é verdade. Eles dizem que durante anos
paleontólogos reconheceram que as conexões lentas evolutivas exigidas pela teoria não aconteciam. Mas isso não causou impressão alguma sobre a inteligência global. Eles disseram que as chances de uma mudança acontecer em alguma sopa primordial e produzirem as enzimas básicas complexas de vida são apenas de 10 em 40 mil multiplicado por mais 40 mil zeros. Em outras palavras, a chance de você ser um produto da evolução é uma de... É por aí. Na verdade, eles dizem que as chances são nulas, tão escandalosamente pequenas que seria incrível, mesmo se todo o universo consistisse de lama. Me dá mais um minuto aí. A evolução darwiniana não consegue nenhum polipeptídeo. Essa é a cadeia de substâncias essenciais que dependemos dela para viver. E ele diz que essa situação é bem conhecida por geneticistas e ainda assim ninguém parece dizer decisivamente qual é a teoria correta. E se o darwinismo não fosse considerado socialmente desejável, naturalmente seria considerado de uma outra forma. Ele diz que é socialmente desejável, hein? Então ele disse: o senhor Fred Doyle e seus colegas disseram que a maioria dos cientistas ainda se apegam ao darwinismo porque isso controla o sistema educacional. Veja bem, e ele disse que é muito difícil mudar o padrão, porque se você já acredita e você começa a introduzir uma outra coisa, você é chamado de herege. Em 1 João, nós vemos que São João 1, versículo 1 até o 3, que ele fez todas as coisas e sem ele não havia nada do que foi feito. É daí que você veio, é daí que o mundo veio, é daí que tudo veio. Em Gênesis, Jesus Cristo é o Criador. Ele é o cordeiro de Abel, ele é a arca de Noé, ele é o carneiro de Abraão, ele é o poço de Isaías, ele é a escada de Jacó e o sonho de José. Em Êxodo, ele é o tabernáculo e o sacerdócio. Em Levítico, ele é o pacto palestino. Em Números, ele é a nuvem de dia e fogo de noite. Em Deuteronômio, ele é a menina dos seus olhos. Em Josué, ele é o fio vermelho de Raabe. Em Juízes, ele é a queixada de burro. Em 1 e 2 Samuel, ele é o doce cantor de Israel. Em 1 e 2 Reis, ele é o templo dos santos. Em 1 e 2 Crônicas e Esdras, ele é a restauração. Em Neemias e Esther, ele é a festa de Purim. Em Jó, ele é a paciência. Em Salmos, ele é o poeta, o pastor e o grande coro. Em Provérbios, ele é a sabedoria. E em Eclesiastes, ele é o pregador. Em Cantares de Salomão, ele é a rosa de Saron e o lírio do vale. Em Isaías, ele é maravilhoso e poderoso Deus e príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o bálsamo de Gileade. Em Ezequiel, ele é a roda no meio da roda. Em Daniel, ele é uma pedra cortada não por mãos humanas. Em Oséias, ele é aquele que ajunta Israel. Em Joel, ele é o Espírito derramado. Em Amós, ele é o reino interno. Em Obadias, ele é o dia do Senhor. Em Miqueias, ele é o milênio. Em Naum, Abacuque e Sofonias, ele é o dia do Senhor. Em Ageu e Sofonias, ele é o Senhor que vem. Em Malaquias, ele traz cura em suas asas. Em Mateus, ele é o rei. Em Marcos, ele é o Salvador. Em Lucas, ele é o homem. Em João, ele é Deus. Em Atos, ele é o Espírito Santo. Em Romanos, ele é a graça. Em 1 e 2 Coríntios, ele aparece como dom do Espírito. Em Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, ele é a nova aliança. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é a bem-aventurada esperança. Em 1 e 2 Timóteo, ele é o pregador e o diácono. Em Tito e Filemão, ele é a doutrina cristã. Em Hebreus, ele é o nosso sumo
sumo sacerdote. Em Tiago ele é quem cura. Em 1 e 2 Pedro ele é o sangue precioso. Em 1, 2 e 3 João ele é o amor. Em Judas a fé original. No livro de Apocalipse ele é a visão. As igrejas, o 7º livro selado, as 7 trombetas, os 7 selos, os 7 frascos, as 2 testemunhas, é a mulher vestida com o sol e cantando aleluia. Ele é a Nova Jerusalém, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o mais belo entre os milhares. Glória ao nome dele, louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, para conhecê-lo, para conhecê-lo, para conhecê-lo, para conhecê-lo, para conhecê-lo. Vocês estão comigo ainda? Muito bem, eu te falei quem ele é e mencionei um pouco a respeito da grande, maravilhosa glória da sua majestade. Agora vamos ver o que ele é rapidamente. Primeiramente, ele é nosso Salvador. Jonathan Edwards foi um dos maiores pregadores que já viveu. E o interessante é que seus ancestrais não eram nobres. Sua avó se divorciou do seu avô por causa de adultério e outras formas de imoralidade. Parecia haver um rastro maligno em seu sangue. Uma das irmãs da sua avó assassinou seu próprio filho, um irmão assassinou a sua irmã. Mas Jonathan Edwards ouviu falar de Jesus. E ainda muito jovem, ele foi salvo. 200 anos após seu nascimento, aproximadamente, fizeram uma verificação dos descendentes de Jonathan Edwards e quase 1.400 foram encontrados. E as informações em relação a eles tinham sido recolhidas, isso num período de só 50 anos atrás. Da progenitura de Jonathan Edwards, seus descendentes, houveram 13 presidentes de faculdade, 65 professores de universidade, 60 médicos, mais de 100 missionários e ministros, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 60 autores eminentes e escritores, mais de 100 advogados e juízes. Um de seus netos ficou faltando apenas um voto para que ele fosse presidente dos Estados Unidos. 3 senadores dos Estados Unidos, gestores de estradas de ferro, bancos, companhias de seguros. Vários foram governadores e detentores de cargos estaduais importantes. E dizem que quase todos os departamentos de progresso social e roda pública sentiu o impulso desta grande família do Jonathan Edwards. Outra família que não vou mencionar o nome, tem o nome deles aqui, mas não vou repetir, isso aconteceu há 50 anos atrás, mas o homem nasceu em Nova York em 1720. Desde essa época a família tem mais ou menos um número de 1.200 pessoas. Eram pessoas ruins, falsos. Os seguintes fatos foram reunidos a partir dos registros. Haviam 130 criminosos condenados, entre eles 60 ladrões habituais, 7 assassinos, 440 membros da família arruinada por doenças impiedosas. Mais da metade das mulheres eram imorais. Mendigos profissionais, 310. Dá para ver, pelo que acabei de dizer, quando este homem, Jonathan Edwards, que pregou aquele grande sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, quando ele encontrou Jesus, toda a complexão da sua vida mudou e teve uma influência tremenda em seus descendentes. Você está entendendo? A outra família que nunca mencionei
nunca ouviu falar de Jesus Cristo e era um dreno para o público e para a sociedade. Quando falamos de ser salvo, é a maior declaração que você pode ouvir, ou eu posso dizer. Não é apenas uma curiosidade religiosa, é a única coisa e a mais milagrosa que pode acontecer com o ser humano, e Jesus é o único que pode fazer isso. Ele é nosso Salvador. Em segundo lugar, Ele é quem batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Isso faz com que o céu se una à terra, e Deus se una ao homem, e o homem se junte a Deus, e o Espírito de Deus se torne uma parte do Espírito do homem. Jesus não é só o Salvador, mas Ele é quem batiza com o Espírito Santo. Eu sei que isso constrange alguns de vocês religiosos, alguns que vão para a igreja, envergonha alguns modernistas aí, mas Jesus não é só o Salvador, Ele é quem batiza com o Espírito Santo. Em terceiro lugar, Jesus não é apenas o Salvador, não é só quem batiza com o Espírito Santo, mas Jesus é o nosso Rei vindouro. Ele está prestes a estourar os céus em pedaços e prestes a voltar. Ele está voltando coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está voltando como o mais belo das dezenas de milhares. Ele está voltando. Esse mundo não vai todo para o inferno. Ele não vai chegar a um expansionismo soviético como um produto da escravidão. Mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quem é Ele, o que Ele é e por que Ele é? Por que o adoramos? Por que é que nós nos conduzimos como nos conduzimos? Porque Ele é digno. Ele pagou o preço. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele para que desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Ele é digno. Em segundo lugar, Ele derramou o seu sangue. O preço que foi pago não foi um papel que foi escrito, ou um documento que tenha sido assinado. Não houve uma reunião do céu, ou uma reunião de um comitê. Ele teve que vir do céu, sofrer a encarnação, se tornar carne. Para sempre perdeu a expressão de sua deidade, ainda que Ele nunca tenha perdido a possessão dela. E Ele derramou o sangue dele para pagar o preço por nosso resgate. E quando Ele fez aquilo, Ele fez de nós reis e sacerdotes para Deus. Eu não fiz nada para merecer, e eu também não paguei por isso. Ele deu gratuitamente para mim e por você. Ele pagou o resgate. Deixa eu terminar com isso nessa noite. A maioria das pessoas não sabem disso. Assim como Sigmund Freud é chamado de pai da psicologia moderna, Charles Darwin foi chamado de pai do ensino da evolução moderna. Ainda assim, quando Charles Darwin estava para morrer, uma senhora que o ajudou, uma mulher cristã, contou essa história e essa experiência. Ela disse que era um dia lindo na primavera na Inglaterra. Tudo estava perfeito,
temperatura, o céu estava azul, e o Sr. Darwin estava sentado na cama, com o cabelo branco como a neve. Chamou ela até o quarto, e ele disse assim para ela: quando eu era jovem e desinformado, desenvolvi uma teoria especulativa. Os homens pegaram ela e começaram a aumentar, e nunca sonhei dias confusos e desencantados que o mundo acreditaria como acreditaram na teoria da evolução, mas acreditaram. Ele falou: quero que você me faça um favor. Nesta noite eu gostaria que você reunisse seus amigos. Há uma casa de reunião a algumas jardas de distância, dava para ela ver da janela. E eu quero que você fale. Eu sei que você faz isso. Quero que você cante alguns hinos. E ela disse: Senhor Charles, o que é que vou falar? Ele olhou para ela com surpresa e disse: fale a respeito de Jesus Cristo e sua grande salvação. E quando você cantar um hino antigo do Isaac Watts ou do Charles Wesley, vou estar cantando com você. E ele pegou a Bíblia, perguntou: o que você está lendo? Ele falou: estou lendo o maravilhoso livro de Hebreus. Charles Darwin refutou a mentira diabólica e infernal da evolução e abraçou o Rei da Glória. E deixa eu mencionar algo para você enquanto menciono minhas últimas palavras. Você pode zombar e rir, mas quando você começar a cruzar aquela maré gelada e as mãos geladas e frias da morte quiserem te pegar, dizendo que é tempo, você vai precisar de uma mão para segurar, uma fundação para estar de pé nela. E só existe um que passou naquela estrada, voltou e fez um caminho, vencendo a morte, e seu nome é Jesus. Encontrei sua graça, está completo, forneceu-me as necessidades. Enquanto me assento e aprendo aos pés de Jesus, eu sou livre, verdadeiramente livre. É alegria indizível e cheia de glória, cheia de glória, cheia de glória. É alegria indizível e cheia de glória, e a metade ainda nem foi contada. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto falamos essas palavras aqui nessa noite, quão inadequado eu me sinto tentando demonstrar o Senhor. Estou pedindo que o teu Espírito, estou faminto pelo teu Espírito, eu peço seu Espírito, venha sobre esse lugar, toque o coração das pessoas, mova-se e convença agora essa alma eterna. E eu peço em nome de Jesus, amém. De cabeça baixa e olhos fechados.
Eu quero perguntar quantos aqui nessa noite, nesse ginásio, realmente conhecem a Jesus Cristo, realmente conhecem a Ele, para conhecê-lo. Eu não quero que você levante sua mão, eu só quero que você responda para você mesmo. Quero perguntar a todos que o confessam, e glória a Deus por isso. Estou falando como Paulo conhecia. Você o conhece mesmo? Você o conhece? O nome dele é mais precioso para você do que ouro ou prata? Será que traz lágrimas aos seus olhos? Você morreria por ele se ele pedisse para você fazer isso? Ele é a sua esperança, sua vida, seus sonhos. Para conhecê-lo, para conhecê-lo, para conhecê-lo. Quantos nessa noite podem dizer: Jimmy Swaggart, eu sou um cristão, mas eu não acho que conheço ele dessa forma aí. Eu tenho um conhecimento superficial sobre ele. Eu tenho um conhecimento rudimentar sobre ele, mas não sei se o conheço como você está descrevendo. Quantos outros aqui podem dizer: Jimmy Swaggart, eu sei que não o conheço, conheço o nome dele, mas é só isso. Pare para pensar, milhões e milhões e milhões morrerão perdidos sem nunca ter escutado o nome dele. Você ouviu e rejeitou. Milhões e milhões estão no inferno, dariam de tudo para estar onde você está. Jimmy Swaggart, eu não o conheço, mas gostaria de conhecê-lo, se ele me aceitar, e ele vai te aceitar. Quantos nesse ginásio podem dizer: não estou vivendo bem e quero conhecê-lo mais? Você pode orar por mim? Levante sua mão. Eu não vou te envergonhar, te prometo. Levante a mão, aqui no primeiro piso, por favor. Levanta bem alto, agora nas arquibancadas. Levante suas mãos, por favor. Obrigado, ore por mim. Até lá atrás, continue levantando a mão. Continue levantando a mão. Aqui em frente, estou vendo. Obrigado. Muito bem, agora vou pedir a todos para se levantarem, por favor. Por favor, se levante. Nessa noite eu quero te pedir para fazer a única coisa que pode ser feita e fazer do seu chamado uma eleição certa. Preciso que centenas de pessoas de Deus que estão aqui agora orem comigo em silêncio, mas quero que você ore comigo e creia em Deus, para que Deus se mova aqui nesse lugar. E quero pedir a você está recebendo uma oportunidade maior do que qualquer outra, a grande oportunidade. Quero pedir que você venha até aqui, não pelo Jimmy Swaggart, ou por esses pastores ilustres, ou por igreja nenhuma, ou nenhuma filosofia também, mas eu quero que você venha até aqui para aceitar um homem, o homem Cristo Jesus. Quero pedir a você para vir até aqui, sair dessas arquibancadas, aonde quer que você esteja sentado, porque Ele está chamando você agora, falando com você, te oferecendo uma vida melhor, uma vida eterna, vai fazer valer a pena viver. Ele está falando ao seu coração. Alguns de vocês aqui, pessoas já oraram para você faz tempo, mas independente disso, esse é o seu momento, nunca mudou. Eu quero que você venha. Eles vão cantar e eu quero que você saia do seu lugar. Se você levantou a mão, até se você não levantou a mão, mas Deus está falando com você, eu quero que você venha. Quero que cristãos tragam seus amigos, quero que familiares tragam seus familiares que não têm Jesus. Põe a mão no ombro deles, venham com eles até aqui, fique de pé aqui na frente. Você está vindo para Jesus, para conhecê-lo. Venha enquanto eles cantam agora.
Sing it one more time. Sing it again. And come on as they sing it. Come without money, without price, he said. Buy of me gold tried in the fire. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be white like wool. God is moving. God is moving. He loves you, young people. He loves you, mother and dad. Walk on down these aisles. You're stepping out for Jesus Christ. You'll never step out for a more noble one. Glória ao nome de Jesus. Glória ao santo nome de Jesus. Eu quero que você olhe para o irmão Suega e vocês pela televisão, olhem para mim com atenção, por favor. Escute com muita atenção. Eu não tenho fórmula nova para te dar. Não tenho nada de novo para você. O que você precisa não é de algo novo. Apresento o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo apresentou, que Simão Pedro apresentou no dia de Pentecostes. O mesmo que o amado João apresentou, quando ele disse: aquele que vier a mim, de forma alguma lançarei fora. E ele te ama nessa noite. Não importa quem você é. Você pode estar bêbado faz uma semana, ou pode ser que você nunca tenha bebido álcool. Ele te ama assim mesmo. E nessa noite, se você crer, você vai trazer ao seu coração o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você vai começar a entender o que Paulo disse quando falou: para conhecê-lo. E Deus me ajude a demonstrar isso claramente para você. Se você crer nessa noite, vai ser o princípio da eternidade para você. Eu quero que você pense nisso. Se você acreditar, vai ser o princípio da eternidade. O que é que vai me custar, Jimmy Swag? Tudo. Ele quer transformar você em um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus, nascido de novo. Aleluia! Nascido de novo, comprado não por coisas corruptíveis como ouro e prata, mas pelo sangue de Jesus. Quando você sair daqui, se você permitir, sua conversa vai ser diferente, a profanidade vai embora, as piadinhas vão sumir. Um novo homem, uma nova mulher vai sair daqui nessa noite. Glória a Deus. Agora eu meio que sei o que você precisa dizer, pois já estive onde você está.
e vou fazer oração do arrependimento, e quero que você ore comigo. Quero que você diga de todo o seu coração, são as palavras mais importantes que alguém pode dizer. Em segundo lugar, enquanto você está repetindo isso, você pela televisão, ore conosco, por favor. Anjos estarão ouvindo, Deus vai estar ouvindo, Jesus vai estar pronto para anunciar que você foi salvo, e vão haver brados no céu nessa noite. É o que a palavra diz. A palavra dele diz que se você me confessar, falando de si mesmo, diante dos homens, eu te confessarei diante do Pai e dos anjos. Agora abaixe sua cabeça e feche os olhos. Até você na televisão, aí no seu quarto de hotel, na sua sala, onde quer que você esteja, abaixe sua cabeça aí também, por favor. Vamos orar. Repita comigo em voz alta e creia de todo o coração. Querido Deus do céu, perdoe os meus pecados, como tenho vivido, as coisas que fiz. Estou cansado dessa vida, do vazio, da hipocrisia. Eu quero saber como é viver de verdade. E o Senhor nos prometeu vida abundante, de acordo com tua santa palavra. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo, e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e Ele vive, e o mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos me transforma nessa noite. Aleluia! E agora eu aceito Jesus Cristo como Salvador e meu Rei. Estou lavado, justificado, santificado, estou limpo, e agora eu estou salvo. Louvado seja o nome do Senhor. You, Lord.